você se relaciona com um Deus que está o tempo todo tentando te conquistar, tentando você entender que Ele é Deus. Veja só, Ele se identifica como: eu sou a porta, eu sou a videira, eu sou o caminho. E quando Moisés pergunta para ele, quem que eu falo que Deus que me mandou, ele diz: e eu sou. Então é muito maravilhoso você viver, né, num mundo onde o Criador, ele te dá esse privilégio de conhecer Ele. Então, eu queria que você entrasse comigo dentro desse raciocínio. No Evangelho de João, capítulo 3, tem um homem chamado Nicodemos e ele quer conhecer Jesus. Ele quer conhecer Jesus. Só que as dificuldades, muitas das vezes, né, atrapalham. Nicodemos, ele tem um certo nível difícil, porque ele não quer diminuir, né? Ele não quer diminuir, mas o desejo de Nicodemos é tão forte, que a Bíblia fala que ele vai ter com Jesus de noite. Olha só, ele vai ter com Jesus de noite. Só que sabe o que eu gosto nisso? A maneira de Jesus abordar. Eu principalmente, eu já fui assim. Hoje não. Hoje, além do Espírito Santo ter me dado sabedoria, eu tenho muita educação que o meu pai me deu. Né? Quantas vezes as pessoas me abordam, por mais que eu já sei, né? Por mais que eu já sei o que a pessoa vai falar, eu me calo e fico ouvindo a pessoa dizer. Isso chama educação. Eu tenho dificuldade de conversar com pessoas que não têm educação. Quando você chega para falar, a pessoa já fala na tua frente, faz assim: eu já sei. Mas eu aprendi que a educação vem de berço, né? Com certeza essa pessoa não teve educação no berço. Os pais não deram a educação devida para aquela pessoa. Mas eu gosto de ver o jeito que Jesus aborda Nicodemos. Nicodemos chega, nada de Nicodemos real, né? Nicodemos não está com suas vestes de cobrador de impostos. Não. Ele está com as vestes diferentes. Só que vai enganar o Filho de Deus. Como que vai enganar o Filho de Deus? A Bíblia diz que ele é onisciente, onipresente e onipotente. Não é isso? Vai enganar como? Mas então quando ele chega para Jesus, ele fala para Jesus assim: ó, ninguém pode fazer tais coisas se Deus não estiver com ele. Já começa assim. Mas a vontade dele é de perguntar para Jesus como e por que aquele negócio acontece com ele. Ele coloca a mão, o aleijado anda. Ele ora, o endemoniado é liberto. Ele ora para o cego enxerga na hora, o surdo escuta na hora. Ele meio que encabula com aquilo. Deixa eu te falar uma coisa. A curiosidade, muitas das vezes, leva vocês em outros patamares. Sabia disso? Se eu sou curioso, eu aprendo a dirigir, eu aprendo a cozinhar, eu aprendo muitas e outras coisas. Se eu for curioso e querer aprender, eu aprendo. Você está me entendendo? E Nicodemos vai e pergunta para Jesus. Eu imagino lá, né? Eu quero saber como que eu faço para me entender tudo que você faz, tal. Jesus tem uma resposta que eu quero fechar essa mensagem hoje para você. Nós ainda estamos lá na série ainda de Evangelho de João, capítulo 15, viu? Da árvore. Calma aí, tá? Jesus fala assim: Nicodemos, se você não nascer de novo,
você não pode, né? Se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Presta atenção, hein? Se você não nascer de novo. Nicodemos fica meio por ali, mas Jesus vai continuar a mensagem, o bate-papo. Nicodemos fica todo sem saber e fala para Jesus, olha, porventura eu teria que voltar no ventre da minha mãe e nascer de novo. É interessante, né, que muitas das vezes a pessoa concursada, cheia de sabedoria, anel de formatura e etc, e quando se trata de coisa espiritual, ele não sabe. Impressionante isso, né? Jesus fala para ele, falou, ô Nicodemos, eu estou falando de coisas terrenas, para ver se você entende. E se eu falar para você de coisas espirituais? Ele citou o exemplo de nascer de novo, terreno. Mulher, gravidez, filho, etc, tal, terreno. Jesus falou, eu estou falando para você de coisa terrena, você não está entendendo? E se eu te falar de coisas espirituais? Imagina Jesus abrindo um sorriso, batendo a mão de Nicodemos, falando, Nicodemos, para fechar nosso bate-papo, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Eu quero fechar essa mensagem para você, dizendo, existe uma diferença. Existe uma diferença entre conhecer o poder de Deus, ver o poder de Deus, e a outra hipótese é entrar no reino. Ver e entrar são duas coisas diferentes. Quando você nasce, você vê, você conhece o poder de Deus. Mas quando você nasce da água e do Espírito, você entra no reino de Deus. É diferente. Então essa ligação está entre o tronco da árvore e os galhos, tá? Entrei lá na videira agora. Está entre o tronco, os galhos e as ramas da árvore. Nascer de novo é aquele galho que já quase deslacou do tronco, mas ele se renovou. Ele se renovou e voltou a dar fruto. Quem sabe eu estou falando com alguém hoje aí que está disposto a dar fruto novamente. Mas eu tenho um recadinho para você. Ó, a gente está programando aí um e-book, mas não é para qualquer um não, viu? É só para quem quer crescer. É só para quem quer crescer, sabe? Aprender mesmo do zero. As primeiras pessoas que ligar para mim ou para o pastor Mateus no particular vai receber um e-book 0800 de graça aí no seu celular para você ficar à vontade, matar a tua sede espiritual, tá bom? Que Deus te abençoe. Fique com Deus.